Pergunta para o Moro Juiz agora, só para você dar uma destrinchada, porque a gente teve o julgamento, né, do Bolsonaro. E muita gente tem a curiosidade para saber qual que é o destino para isso. 27 anos, ele vai ser preso, vai ter anistia. Qual que é a sua leitura depois do julgamento, né, que teve agora, dos ministros? Queria também que você comentasse os votos, até do Fux e de alguns ministros. Mas o que você acha que é o destino do Bolsonaro agora? Qual que vai acontecer com ele? Da parte jurídica. Tem duas situações, né, Daniel? Primeiro, os manifestantes do 8 de janeiro. As penas são excessivas. Acho que não tem ninguém que discorda disso. Né? Pegar uma senhora lá, Débora, né, cabeleireira, acho que ficou famosa, pintou de batom uma estátua, 14 anos de prisão, ficou 2 anos em preventiva, depois agora está em prisão domiciliar, graças a Deus. Eu visitei, conheci alguma dessas pessoas, gente simples, né, inclusive lá no Paraná. Pessoa que nunca fez nada de errado na vida, fez errado no dia, não pode invadir prédio público, mas fez naquele momento de exaltação, de turba. Podiam até querer um golpe de Estado, pode ser, mas assim não tinha um potencial para tanto. A meu ver, foi uma multidão que se exaltou, fez coisa errada, deve ser punida, mas não nessa proporção. Como vandalismo? Eu conheci lá um lavrador de São Miguel do Iguaçu, pra você ter uma ideia, senhor já de idade, nunca fez nada de errado na vida, estava 2 anos em preventiva. Né? Uma coisa assim exagerada. Condenado a 16 anos de prisão. Então, assim, eu sempre fui um cara rigoroso, Emílio. Contra gente que roubou o erário, contra traficante de drogas. Né? Acho que não teve ninguém nesse país que colocou mais corrupto na cadeia do que esse que vos fala. Mas soltaram todos. Sim, mas eu fiz a minha parte. Né? Eu fiz a minha parte. Ele tá falando e vários dos pesos, deles né? ficaram presos lá um bom período. De todo modo, essas pessoas são simples, não mereciam esse tratamento pesado. Então, para eles, eu defendo uma anistia total. Se não conseguir politicamente uma anistia total, tem que ser uma redução de pena significativa. Porque também fica lá, não, eu defendo só anistia total. Light. Bem, a minha opinião é a favor de anistia total. Mas se a gente não conseguir, eu não vou deixar de votar para reduzir apenas de pessoas que estão presas há mais de 2 anos. Então é esse cenário. Então, mas o Bolsonaro ficou sozinho agora, né? Então, é isso. Tá zoado lá, tá doente, tá no hospital. Sim. E Bolsonaro... tá sozinho. Você não vê um movimento, Bolsonaro... Lembra Lula livre? Sim. Pô, você era lá, lá em Curitiba. Né? Ficava todo mundo lá. Tem um apoio político forte no parlamento. Bolsonaro? Não, no parlamento tem muita gente que defende. Não tem ali só tem os veinhos. Só tem a turma do Bolsonaro lá. Os caras que são bolsonaristas, isso a gente sabe. Sim. Em relação ao Bolsonaro... Não teve um Bolsonaro. Já estão... Quem é o próximo? Quem vem aí? Quem vem aí? Né? Botando meião. Botando meião e botando meião, falando, vamos agora. Quem vai? Mas deixa tá ele falar do Bolsonaro. E o Bolsonaro, você acha que vai para onde? Em relação ao Bolsonaro, o que eu vejo do julgamento, o principal problema, isso foi muito bem destacado pelo voto do ministro Fux, que foi um voto muito consistente, tá? Que ele diz o seguinte, não tem competência o Supremo Tribunal Federal para julgar esse caso. E a gente pode fazer um paralelo com o caso Lula. Foi julgado em primeira instância, foi julgado em segunda instância, foi preso só depois, inclusive, da segunda instância. Então, por que o ex-presidente, igual sendo julgado pelo Supremo? O Supremo, em 2025, começo desse ano, março, mudou uma jurisprudência de 25 anos, que vinha desde 99. Que eles entendiam assim, olha, se acabou o mandato, se acabou o cargo, perde o foro privilegiado. E de repente eles mudaram. A meu ver, isso joga uma nuvem em cima do julgamento. 2, excessos que foram cometidos. Esse negócio de impor uma pena de censura antes do julgamento ao Bolsonaro, a gente não vê isso acontecer. Não teve no Lula. O Lula falava pelos cotovelos. Sim, de não se manifestar em rede social. Falava toda hora, atacava promotor, atacava juiz, me atacava diariamente. Fora o pessoal do PT que me atacava também diariamente. Ele falou que ia te ferrar, hein? Eu vou ferrar o mundo. Jurou, né? Jurou. Eu vou ferrar o mundo. Você lembra disso ou não? Você lembra? Sim, lembro. Não, e como juiz eu achava aquilo absolutamente errado. Você não pode ficar ofendendo o juiz, ministro ou coisa parecida. Mas nunca foi imposto a ele, por mim, uma pena de censura antes do julgamento. Depois do julgamento teve uma decisão lá controvertida que proibiu ele da entrevista, mas já estava condenado e preso. Certo. No Bolsonaro, ele proibiram antes. Exato. E aí o líder político, ele se defende não só nos autos, mas se defende também na opinião pública. Então tem os exageros ali. Acho também que tem uma discussão significativa, razoável, né? Uma dúvida razoável se houve tentativa mesmo. Tá? Porque sim, houve ali aparentemente conversa,
houve ali discussão sobre o tema e tal, mas houve a tentativa, o início de atos executórios do golpe. O princípio básico no processo penal é a dúvida razoável. Se você tem uma dúvida razoável, você não condena. Então, tem uma margem, né, falando em justiça e falando também em pacificar o país, que aí é a razão política, para também anistiar o Bolsonaro e os generais. E a cereja do bolo foi essas penas, né, pesadas, 27 anos, uma pena, a meu ver, também exagerada, principalmente pensando assim, ainda que você interprete que teve uma tentativa de golpe. Certo. Eu, particularmente, tenho dúvidas se dá para dizer isso, a configuração jurídica. Mas ainda que você entenda que tem a tentativa de golpe, ele não foi adiante. E será que aí 27 anos é uma pena justa, né, para essa situação? O pipoqueiro tá preso ou não? Você que é o homem que tá lá, não? Você que é o homem que pode entrar, tá preso. Tem um pipoqueiro, você viu? Pipoqueiro do Bahia. Tem um pipoqueiro, prenderam o pipoqueiro. Popcorn, O pipoqueiro, Samidana. Perigosíssimo. Pipoqueiro? Popcorn, ice cream Makers. É um golpe. Olha lá, ó. Como é que é? Popcorn. And ice cream sellers. Vendedores. É um golpe de Estado que tem um pipoqueiro vendendo. É o primeiro da Golpe de história. Estado com pipoca. É muito zoado. Isso Fazer é macumba ou vai Inteira da pipoca. É uma coisa muito zoada. Já ouvi falar de segurança? Ô Moro, você acha que vai voltar à normalidade? Depois. Ou nunca mais não vamos ter a Nós normalidade? temos que trabalhar, né, para isso. Eu vejo o país nos últimos 10, 15 anos, nenhum roteirista de cinema conseguia fazer a história do país desses últimos 15 anos. Exato. Ele ia falar, esse é um filme ruim, não vou acreditar no que está acontecendo. A gente vai ter que trabalhar, Emílio, mas eu acredito aí na força do nosso país. Ano que vem nós temos um ano eleitoral, temos uma oportunidade de virar essa página. Esse governo, ele é federal, ele é ruim não só por conta desse contexto de abuso que a gente vê, com esse descontrole da segurança pública, mas em vários outros aspectos. Eu estava ouvindo aqui o Sam falando sobre a questão da economia, né? Sim. A gente não sabe quando que o carro vai bater. Mas que o carro está indo na direção do muro, está indo na direção do muro. Taxa de juros Na taxa de juros lá em cima, economia brejo. ruim. O O roubo. país brigando com os Estados Unidos. Para brigar com os Estados Unidos, né? Qual que é o sentido disso? Aplaudindo lá o Vladimir Putin. São coisas assim tão absurdas. Boa. Né? Então a gente tem que mudar o rumo desse país. Acredito no país, mas vai dar trabalho. Eu vejo também essa história aí vi agora recentemente notícia, né? O pessoal, o Ministério Público, sem noção, falando contra aqui a Jovem Pan, né? De fechar numa manifestação. Cadê as liberdades fundamentais do nosso país? Senador, te ouvi falar de segurança, é maravilhoso. Voltando para esse caso, que aí o senhor vai entender do Dr. Rui, coincidência ou não, acontece um recado como esse, que eu entendo como recado, depois que a polícia avançou e muito nos pontos ali de lavagem de dinheiro do crime organizado, como nunca havia avançado. Esse tipo de recado, e quando o senhor diz que é preciso dar um respaldo, deixar os juízes e os policiais trabalharem, e a gente vai precisar muito daqui para frente. Como vocês podem garantir esse respaldo e o que deve ser feito para que o policial e para que o juiz possa trabalhar e prender quem tem que prender? Bem, uma das medidas, como eu disse, esse PL do 1307 que eu falei, da minha autoria, que está para votar na Câmara, é só botar no plenário e votar, é importante. Porque quando o policial, o promotor ou o juiz se aposenta, né, ele pode pensar assim, não oferece mais um risco para o crime organizado, o crime organizado vai esquecer ele. Não é isso. Ao contrário, ele fica mais vulnerável. Porque enquanto você é um policial da ativa, você está lá andando com seus colegas policiais, você tem a sua arma, você tem a sua proteção, né? O grupo, de certa maneira, se protege mas na caneta entre eles. Não tem esse respaldo, né? Sim, mas aí quando você se aposenta, você fica sozinho. Então uma das medidas é essa, deixar claro isso. Para quem está em situação de risco, em decorrência do trabalho, por ter enfrentado o crime organizado, essa escolta tem que ir até quando for necessário. Inativa. Na inativa também. Não, quando ele está na ativa. E a caneta, ele tem na esse ativa, respaldo? se for necessário, também tem que ter essa proteção. Tem que ter a previsão da proteção. Mas na ativa, às vezes é um pouquinho, pro policial, como ele está no meio policial, é um pouco menos perigoso, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, se tiver uma situação especial, tem que garantir essa proteção mesmo
nessas circunstâncias para ele poder fazer o trabalho dele. A gente tem que valorizar os policiais, tem que valorizar os promotores aí, como o Lincoln Gakia, que se coloca na linha de frente do crime organizado. Juízes, né, que muitas vezes colocam também a sua cara a tapa para proferir decisões difíceis contra o crime organizado. Tem que ter a proteção. É caro? É caro. Mas é mais caro você não ter ninguém disposto a enfrentar o crime organizado. E a gente tem que reagir na mesma proporção da força, sem bang-bang. Eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu lá quando eu era ministro da Justiça e Segurança Pública. O chefe do PCC estava lá no Presídio Federal em Brasília, o Marcola, surgiu uma suspeita de fuga, né, que teria uma tentativa cinematográfica de fuga, com metralhadora .50. O que a gente fez? Procuramos lá o presidente, Bolsonaro na época. Presidente, precisamos de uma GLO, Garantia de Lei e Ordem, Operação do Exército, nas redondezas do presídio. No dia seguinte tinha um tanque. Tanque não, né? O general Mourão vai me corrigir. Ele fala, não existe tanque, é carro de combate. Ah, mas então é o carro de combate com aquele canhão na frente. Viu, Morgado? Você não é na um frente do presídio. Carro de combate. Para coibir qualquer espécie de tentativa. E aí abriu uma licitação para blindar as torres do presídio, para que aquele tipo de tentativa de fuga, nunca mais de resgate, não tivesse mais viabilidade. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que se organizar para enfrentar o crime organizado. Porque senão, realmente, a gente perde essa batalha. Questão da lavagem de dinheiro. A gente viu agora, por essa operação, eu vi pela imprensa, que tem uma vulnerabilidade nas fintechs. Tem que apertar o cerco nas regras de prevenção à lavagem de dinheiro nas fintechs, para que não seja utilizado esse canal para lavar dinheiro. E tem que começar a confiscar o patrimônio dessas organizações usando a lei que a gente aprovou lá em 2019. Mas isso precisa de vontade política também, né? Você não viu? O Lewandowski falou que a culpa é do Bolsonaro. Ele falou que isso aí é do Bolsonaro, porque ele liberou a arma. O Bolsonaro liberou as armas, as CACs e tal, e não sei o quê. Aí entrou bastante arma. E tem muita gente que pensa assim. Fala, não, tá tendo muito crime, o crime organizado tá tomando conta porque liberou a arma. Você acha que é isso? O crime organizado é uma empresa. Pessoas se organizaram num formato empresarial para cometer crime juntos, né? E fazem tráfico de drogas e se infiltram na esfera econômica, utilizam a força do vínculo associativo deles para obter negócios e vantagens em licitações e vão se infiltrando. Agora, é invencível não, a máfia lá em Nova York, na década de 80, que dizem que dominava a indústria de cimento, em Manhattan. Você imagina o que é a indústria de cimento em Manhattan? Controlava o porto. Caramba. A máfia foi desmantelada, a máfia italiana foi desmantelada na década de 80, com a prisão dos chefes, como Paulo Castellano, como John Gotti, porque criaram forças-tarefas. E era aquela lei, né? Aquela lei Rico, né? Que era a lei Rico que ia... Exatamente. Então dá para fazer. O governo fica com essa historinha porque ele não tem uma resposta para o crime organizado. Ele apresentou uma PEC da segurança pública que, na verdade, é uma cortina de fumaça. Porque tudo que tem na PEC já pode fazer. O que falta ao governo é começar a fazer. Mas precisa estar disposto também a endurecer a legislação. Veja que quando nós aprovamos lá no Congresso o fim da saidinha dos presos nos feriados, que era uma vergonha aquilo lá. Hoje teve saidinha. Semana acho que mais de 20. Vai ter, tem induto. É que a lei, aí tem uma questão constitucional, a lei não pode retroagir. Aí tá certo, não tem como você aplicar de volta. Aí você pode falar, não, vamos abrir uma exceção. Não, ela pode pode abrir uma exceção, começa a ficar complicado. Pode em alguns casos. Alguns casos ela pode. Dá um migué. Mas aí é o que acontece, o governo não tem uma resposta, não tem medida. Veja que estão aí a quase final do governo discutindo uma lei antimáfia, que a gente ouve dentro do governo que está algo que seria interessante apresentar, mas não veio, já são 3 anos, quase final do 3º ano do governo, e internamente tem divergência, porque parte do governo acredita, Emílio, que o problema do crime é a sociedade, que o criminoso é uma vítima da sociedade, que ele é um coitadinho e que nós vamos resolver o problema criminal através de política social. É mentira. Política social é importante por si, ter boa educação, ter boa saúde, você eliminar a pobreza. Agora, o crime organizado é o crime empresa. E a grande maioria dos crimes no Brasil, assassinatos nas periferias, roubos de veículos, furto de celular, não existe mais
nós não estamos mais na época do cachorro amarrado com linguiça. Nós estamos na época do crime organizado. Se a gente não enfrentar e entender que esse fenômeno é perigoso para o país, para a democracia e para as pessoas, nós vamos perder essa batalha. Então tem que começar a colocar a mão na massa e parar de frescura. Né? Infelizmente, como eu disse, tem gente boa no governo? Tem. Mas a cabeça do governo é problemática. Não vê o crime como algo a ser enfrentado com o rigor necessário de lei e de organização. Mas a opinião pública, a população já caiu a ficha da população. Tanto é que ela coloca, você, por exemplo, era um cara da Lava Jato. Sim. Fizeram boneco seu, colocaram você lá. Quantos deputados a gente tem? Que isso é coronel, delegado, não sei o quê. A população faz isso. Mas chega lá, muda tudo. Por que muda tudo lá em Brasília? O que tem em Brasília? Eu nunca mudei, tá? Eu continuo defendendo as pautas que eu sempre defendi. Claro que a forma de atuação no senador é diferente do juiz, é diferente ali do ministro, né? Mas eu estou defendendo o que eu sempre defendi. Esses tempos, Emílio, vou dizer uma coisa, que a gente conseguiu salvar lá o cerne da lei da ficha limpa. Tinha um projeto que alterava a lei da ficha limpa para reduzir os prazos de inelegibilidade. Como é que é hoje? O indivíduo é condenado criminalmente, ele tem que cumprir a pena e ele fica 8 anos inelegível. Isso. Aí o que veio lá de um projeto no Senado, né, que tinha sido aprovado na Câmara, dizia que os 8 anos contariam da condenação. Bem, se a pessoa for condenado, o criminoso for condenado a 10 anos, não serve para nada. Porque no dia seguinte que coloca o pé, depois de cumprir 10 anos, já pode se eleger. E aí você tem risco de ter Fernandinho Beiramar, Marcola, esses outros que foram condenados por corrupção, José Dirceu, Eduardo Cunha, tudo concorrendo a cargo público. O que a gente fez? A gente apresentou e conseguiu negociar, no bom sentido, uma emenda para alterar o texto, para preservar em relação a crimes graves. E pelo aí, menos. Todos os crimes contra a administração pública, corrupção e peculato, a gente manteve para tráfico de drogas, a gente manteve para organização criminosa, para crimes hediondos, para esses o regime atual. Contamos lá com o apoio, né, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que concordou com essa alteração, né, com essa modificação lá do texto da Câmara para preservar a essência da lei da ficha limpa. O problema é que a imprensa não divulga muito isso. É da Dani Cunha o projeto, né? A imprensa lá. Eu vou pôr na Globo lá para etc. Alexa, Globo News. Divulgaram muito isso. Mas foi uma vitória da sociedade. Foi muito bom. Foi uma vitória. Ele coloca na Globo Estão News. chateados. Vamos ver aqui. Olha lá, ó, Sadi. Ganhamos da Sadi hoje. Olha lá, PEC da blindagem. Sérgio Moro. PEC da blindagem. Senadores veem quebra de palavra de Mota ao pautar urgência da anistia. De Sérgio Moro. Eu voto a favor da anistia. Voto a favor da anistia. Aproveitar que colocaram o Paulinho da Força. Como que você enxerga isso aí? O Moro, olha lá o Boni. O Boni, quando a gente ganha, ele ri, porque a Globo não deu moral. Ele lembra. Ele lembra da injustiça. Ele lembra da injustiça que a Globo não convidou na festa de 60 Não anos. convidou. O Moro foi na Globo, na festa. Ô Moro, pô, nem falamos de futuro, hein? Nem falou que ele quer pra Nem falamos do... O Moro está em primeiro na pesquisa do Paraná. Governador. Governador. Espero que você volte aqui para a gente falar mais de... Sabe que eu tenho uma receita de sucesso para o governo do Paraná. Se eu realmente assumir, né, for brindado, for honrado com essa posição pelos meus conterrâneos paranaenses. É só fazer tudo ao contrário que o Lula faz. Você tem a receita de um bom governo lá no Paraná. É uma boa ideia. Essa é a estratégia. É uma estratégia boa. Né, se chegar lá mesmo, a gente vai deixar o Paraná o estado mais seguro do país. Vamos enfrentar de cara o crime organizado, né, com inteligência, com integração. Vamos para cima mesmo, que a gente não quer essa bagunça que a gente vê no país, ali no nosso estado, né? E vamos retomar lá a agenda anticorrupção no estado. Se você não consegue mudar o país por Brasília, vamos começar por baixo, vamos começar a dar passos ali menores, mas a gente quer fazer uma coisa diferente. E o receituário é esse, né? Faz exatamente o contrário que o Lula faz, que tem certeza que vai dar certo.